Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Peraí, não valeu, vou fazer de novo. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Agora, pensei que eu estava sozinha no templo. Gente, que alegria, que honra poder subir aqui neste lugar para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui para compartilhar a palavra. E, gente, é um misto de várias emoções. Eu preciso abrir meu coração. A gente se sente muito honrado. E, ao mesmo tempo, a gente também sente ali a responsabilidade que é. Porque é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz temor e tremor para o nosso coração. Ela nos constrange do nosso pecado. A palavra do Senhor, ela é intensa, ela é profunda, ela tem, nela tem o poder de trazer para as nossas vidas transformação. Então, por isso que eu digo para vocês que para mim é honra, para mim é alegria e ao mesmo tempo é um temor, né? Um temor gostoso, aquele temor da responsabilidade e não o temor do medo, do desespero, mas da alegria e da certeza de que eu estou aqui, eu confio em vocês, vocês confiam em mim, nós confiamos em Deus e é Ele quem fala aos nossos corações, não é verdade? Então hoje a gente vai compartilhar, continuando a nossa série sobre família. A gente teve o pastor Júlio, meu esposo, que compartilhou há uns domingos atrás. A pastora Kelly, que compartilhou uma palavra domingo passado, excelente, família bendita. E hoje a gente vai falar de um assunto muito, muito importante. A importância do perdão na família. E antes de começar, eu gostaria de orar mais uma vez, assentados como vocês estão, vamos falar com o Senhor. Senhor, louvado seja o seu nome, porque é o Senhor quem nos governa. É o Senhor que é o nosso Pai. É a Ti, ó Deus, que recorremos em todos os momentos da nossa vida. E só o Senhor traz ao nosso coração a verdadeira paz, aquela que excede o entendimento. Aquela que reina em nós, mesmo em meio ao caos. E eu te peço, ó Pai, a Tua paz sobre o meu coração. E eu te peço, Senhor, também a Tua direção, as Tuas palavras. Nós não estamos aqui hoje para ouvir a pastora Leandra. Nós queremos, nós ansiamos pela Tua palavra, pela vida, porque a Tua palavra nos vivifica, como diz Salmo 119, 50. É a Tua palavra que nos vivifica. Então derrama dessa vida sobre cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler 3 textos. E no decorrer da mensagem eu vou citar alguns outros textos. E aí os irmãos podem acompanhar. A equipe de mídia vai me ajudar também daqui a pouquinho. E nós vamos começar com as leituras. A primeira leitura, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Amém? Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Glória a Deus. A próxima leitura, Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 18, os versos 21 e 22. Versos 21 e 22 diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor,
quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém. Glória a Deus. E a última leitura do nosso início está em Lucas 17, versos de 3 a 5. E diz assim, Lucas 17, de 3 a 5. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. E eu concordo, faça a nossa fé crescer. Amém. Gente, falar sobre perdão é um universo. Eu creio que a nossa fé está baseada no princípio do perdão. Porque logo, se todos nós estamos aqui nessa noite, é porque todos nós fomos perdoados. Então, tudo que cremos, a maneira como vivemos e as escolhas que fazemos, elas são baseadas nesse princípio. O princípio de que nós recebemos do Senhor o perdão. Amém? Mas não tem ninguém perfeito. Não existe um evangelho que pode ser assim, tipo um conto de fadas, onde a gente entre por aquela porta, aí a gente vem aqui na frente, a entrega a vida para Jesus e aí pronto, todos os nossos problemas acabaram. Ninguém mais ofende ninguém, ninguém mais peca contra ninguém, ninguém mais fala mal de ninguém, ninguém se entristece com ninguém. Não existe esposa perfeita, não existe marido perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe uma igreja perfeita, não existe uma sociedade perfeita, formada de pessoas perfeitas, que não se ofendem e que não pecam umas contra as outras. Isso, de fato, não existe. Mas é por isso mesmo que o perdão, ele é uma necessidade vital. Sem perdão, não há vida nos relacionamentos. Nós necessitamos do perdão. E exercer perdão vai além de buscar o perdão do Senhor. Nós precisamos exercer o perdão na nossa vida, no nosso dia a dia e em todo o tempo. A gente precisa buscar. Por quê? Se escolhermos viver uma vida sem perdão, é como se houvesse um mar e a gente mergulhasse nesse mar. E esse mar fosse formado por águas escuras, onde é ofuscado o brilho das cores, águas que são muito agitadas, águas em que não é possível nem nadar, águas de mágoa. Viver sem perdão é viver envolvido em mágoas, é ter uma vida em dor, em sofrimento e ter a saúde emocional também abalada. Então, irmãos, a minha introdução foi algo tão forte para mim que eu tive medo de subir aqui em cima para dizer para vocês essas coisas, porque, nossa, foi tão intenso receber essa mensagem de Deus de que sem perdão a gente não tem vida nos nossos relacionamentos. Vamos então olhar para os textos que nós lemos. Mas antes, eu queria dizer uma frase para vocês. É de um escritor que eu creio que todos nós conhecemos, C.S. Lewis. Ele tem uma frase sobre perdão que eu achei muito interessante. Todos dizem que perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Gente, falar de perdão, embora estar aqui em cima, algumas pessoas, e eu em especial, né, a gente pode sentir aquele calafrio de estar aqui, mas falar de perdão é fácil.
ministrar nos grupos de mulher única, homem ao máximo, alcançando o coração do seu adolescente, e todos os cursos que nós ministramos para a família aqui na IBVP, falar sobre perdão nesses ambientes é fácil. Difícil é exercer o perdão. É difícil quando alguém te fere, sabe? Quando alguém alcança seu coração ou quando alguém fere alguém que você ama. E aí você precisa liberar o perdão. Então, é muito bonito, muito maravilhoso, como o C.S. Lewis falou, a palavra perdão. Mas, às vezes, é difícil liberar o perdão. O primeiro texto que nós lemos, de Colossenses 3, eu vou ler aqui para vocês novamente. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós recebemos isso daqui. Quando temos um encontro com o Senhor, Ele derrama sobre nós essa nova vida, esse novo caráter, essa nova maneira de ver as coisas. Faz parte da nossa nova vida perdoar. Então, nós perdoamos porque recebemos do Senhor esse perdão e a capacitação para perdoar, porque nos revestimos de compaixão, bondade, humildade e mansidão. Então, irmãos, se você diz, ou em algum momento eu mesmo diga, eu não perdoo, nesse momento eu estou manifestando uma prova incontestável de que eu ainda não nasci de novo, eu ainda não recebi essa palavra aqui do Senhor. Porque como eu vou buscar o perdão do Senhor, mas eu retenho e não perdoo o meu irmão? Então, se hoje tem algo no meu coração ou no seu coração que precisa ser liberado perdão, e está difícil, coloca diante de Deus. Porque é essa capacitação aqui de Colossenses. Revestir de compaixão. Ore essa palavra sobre a sua vida e comecem a manifestar o perdão e viver em perdão. Né? Se você é uma pessoa que diz, não, comigo não, errou uma vez, nunca mais, não quero saber, vira a cara, não mais olha para a pessoa, não quer mais relacionamento com aquela pessoa, enfim. Aí você entra naquele mar que eu falei, né? Aí, meu irmão, é uma prova de que o seu relacionamento com Deus, e o meu, caso eu também faça assim, precisa ser revivido. Eu amei muito esse louvor que o Ministério de Louvor estava entoando, falando sobre a vida no lugar de morte. E é isso, é o Senhor que derrama vida no lugar de morte. E se acaso você é esse que diz, nunca você fez isso, eu não vou te dar chance de você fazer de novo. Aparta-te de mim, não quero mais te ver. Acabou nossa relação, acabou nosso relacionamento. A gente deve buscar essa palavra do Senhor. Faz parte da família de Deus perdoar. O verso 13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Nós sofremos ofensas. Eu acho que se eu pedir para levantar a mão aqui, quem nunca recebeu uma ofensa, é provável que até as criancinhas não levantem a mão. Porque nós somos ofendidos. Isso acontece constantemente na nossa vida. Então, a questão não é se fomos ofendidos, é quando foi que a gente foi ofendido. Nós passamos por esses momentos. Algumas ofensas são intensas e parece que acham morada no nosso coração. Outras ofensas são mais tranquilas, fazem parte quase do dia a dia. São coisas corriqueiras, né? E assim a gente vai seguindo o nosso dia a dia. Muitas vezes nós fazemos mal a alguém e nem percebemos que nós é que fomos o ofensor na vida de alguém. Pode ser que aqui no templo hoje tenha alguém que se sente ofendido por mim. E eu nem estou sabendo. Se tiver, fala comigo no final do culto, viu, gente? Bora restaurar esse perdão. Então, é provável que hoje exista alguém que é ofendido com você. E que talvez espera um dia você ir lá e pedir perdão.
ao mesmo tempo que pode haver várias circunstâncias ao longo da nossa vida que a gente precisa liberar o perdão. Mas eu tenho uma novidade. Como eu falei, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, todos nós recebemos perdão, somos perdoados. Lá no céu só tem gente assim. Só tem gente perdoada. Pessoas que antes eram perdidas, feridas, maltratadas, traídas, destruídas, todo tipo de sentimentos e amarguras, lá no céu, as pessoas que estarão lá serão todas assim, que passaram por isso, receberam perdão e cura e vão desfrutar da eternidade com o Senhor. Então, faz parte. É como o próprio Jesus falou, eu não vim para quem é perfeito, eu não vim para quem é sarado, para quem não tem nenhuma necessidade, eu vim para quem precisa de cura. E é para isso que ele veio, e é para isso que eu estou aqui hoje, para falar que nós precisamos de perdão todos os dias. A gente precisa zerar a conta do perdão. Sabe um aplicativo de banco digital? A gente vai pondo ofensa lá durante o dia. No final do dia, a gente tem que zerar aquela conta. A gente não pode continuar seguindo, depositando. Acho que a única poupança que tem que manter zerada é essa, a poupança das ofensas. Não acumulem ofensas nessa poupança, tá? Zerem todos os dias, especialmente na família. Especialmente na família. Né? E eu digo para vocês que existem pessoas, pode ser que tenha alguém aqui que seja assim, que ouvindo essa mensagem até aqui onde a gente falou, pense assim, não, mas eu não lembro de ter ofendido ninguém hoje, eu não lembro de ter ofendido ninguém ontem, eu não lembro de ter ofendido ninguém essa semana, eu também nem lembro se eu fui ofendido, não estou sentindo mágoa por ninguém. E aí então essa pessoa está vivendo assim, achando que está tudo certo, mas eu estava analisando uma analogia do espelho. Quando a gente se olha de perto no espelho, a gente consegue se ver nitidamente, certo? A gente se vê direitinho. As meninas aí que gostam de passar maquiagem, é difícil passar um batom escuro sem olhar no espelho, certo? Acho que batom a gente só consegue no espelho, né? E aí a gente se olha no espelho, a gente consegue se identificar e se reconhecer. Mas se a gente coloca o espelho um pouco mais distante, já fica um pouco mais difícil. E se eu colocasse o espelho lá com o pessoal da mídia, um espelhinho, será que eu ia conseguir me ver? A mesma coisa é com o Senhor. Quando a gente está pertinho, a gente se reconhece. E a gente vê as nossas falhas, a gente vê aquilo que em nós está feio e aquilo que precisa ser corrigido. Mas quanto mais longe esse espelho está de nós, menos a gente consegue se perceber. Então, às vezes, pode ser que a gente está longe demais de Deus e não consiga perceber que nós temos nossas ofensas, que precisam ser liberadas e que precisam ser perdoadas e que precisam ir em busca do pedido de perdão também. Então, assim como o espelho é necessário aí para as meninas, né, usarem, assim como o espelho é necessário para a gente dar aquele check-up para saber se dá para ir para a igreja com essa roupa, se eu sentar não vai subir, né? Se eu levantar a mão não vai aparecer. A gente precisa do espelho para a gente ver, ou de outra pessoa, para olhar para nós. Assim também, eu sei que é uma analogia um pouco assim, pequena, né? Mas dá para vocês entenderem que assim também a gente precisa do Senhor, para que a gente possa se perceber, para que a gente possa se ver também. Eu vou citar para vocês o texto de Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26. Diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas, se você se recusar a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Gente, olha essa chave, olha essa palavra. Não foi aqui, mas eu vou ler de novo para vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Nós não devemos reter o pecado, nós devemos, o perdão, mas devemos liberar o perdão. Né? Quando alguém nos ofende, ela peca contra nós. Então, nós devemos liberar o perdão. Ah, mas é difícil, mas dói. É difícil mesmo, e dói mesmo.
mas a gente deve buscar liberar o perdão. Amém? Qualquer coisa aí vocês me falam, viu? Isaías 59:2 é um texto que fala que os irmãos tiveram muitas maldades, se separaram do Senhor, e aí por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Então, por causa da maldade do coração do povo, por causa da frieza e do pecado, o Senhor se afastou deles e já não ouve as suas orações. Então, irmãos, quando a gente retém o perdão, quando a gente não libera o perdão, a gente tapa os ouvidos de Deus para as nossas orações. Eu sempre tive curiosidade em saber por que o Senhor não recebeu a oferta de Caim, recebeu a de Abel. Quando eu era mais nova, eu ficava pensando, a oferta não era boa? Eu fiquei assim, será que é porque eu vou usar outras coisas? Será que é porque Caim levou um bolo de fubá, e aí o Abel levou um de chocolate, e aí Deus gosta de chocolate, e aí ele quis ficar com a de chocolate e rejeitou a de fubá? Eu fiquei pensando, será que é só por causa disso? Então, uma coisa tão assim que na minha cabeça parecia ser pequena. O sabor do bolo, vamos assim dizer, né? Estou parafraseando, tá, gente? Mas a questão é o coração dele. No coração dele havia sentimento de ódio pelo irmão, disputa pelo irmão, mágoa contra o irmão e ira. Então a oferta dele não era aceitável ao Senhor por causa do que ele tinha no coração e não porque a oferta era ruim, né? Mesmo porque lá na frente a gente vai ver a oferta da viuvinha, que era só uma moeda. Então não é e nunca foi sobre a oferta, mas sim sobre o coração. O coração dele estava mergulhado naquele mar escuro da mágoa. E a gente precisa sondar os nossos corações. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar e vá se reconciliar com o seu irmão, com a pessoa, e então volte e apresente a sua oferta. Deus se preocupa com a sua vida muito mais do que com a sua oferta. Então, quando a gente vem ao culto com o coração carregado de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de ira, às vezes a gente quer matar alguém, no sentido figurado, eu espero, da palavra, e aí a gente vem entregar a nossa oferta de louvor, a nossa oferta financeira, a nossa oferta do nosso tempo e cultuar o Senhor. E aí, assim como aconteceu com os irmãos Abel e Caim, pode ser que o Senhor não esteja recebendo essa oferta. Vá primeiro, reconcilia-te com essa pessoa e volta e venha com liberdade cultuar o Senhor, se entregar a sua vida. O Senhor, Ele está preocupado com a sua vida. Se você está bem, se o seu coração está bem, se a sua família está bem, se os membros da sua casa estão bem, muito mais do que uma oferta que você venha entregar a Ele aqui no altar. E, inclusive, se está tudo bem, fica muito mais fácil para a gente vir ofertar com alegria, não é verdade? Mas se há mágoa, mas se há dificuldades relacionais na nossa família, há também a dificuldade de a gente vir com alegria ou entregar a nossa oferta de louvor ao Senhor. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que é muito difícil existir esse nível de perdão, o perdão vertical, aquele de Deus para nós, quando a gente retém o perdão horizontal, aquele que é entre nós aqui, ó, uns com os outros. Nós precisamos buscar esse perdão para a gente ter sempre acesso a esse perdão. É muito importante. Mas, e dentro de casa? Eu digo para vocês que dentro da nossa casa é o nosso ambiente onde a gente é mais vulnerável.
Porque dentro de casa nós somos nós mesmos. A gente não precisa sentar bonitinho, né? A gente não precisa falar tão mansinho. Dentro de casa nós somos quem somos. Dentro de casa as mulheres se sentem totalmente confortáveis de andar sem maquiagem. Né? A gente se sente seguro. Não há muro em volta dos corações para nos proteger das pessoas que estão dentro da nossa casa. Pelo menos não deveria. Né? E aí, então, dentro da nossa casa, nós somos completamente acessíveis uns aos outros. E eu creio que é por isso mesmo que é muito fácil se magoar dentro de casa. Porque a gente está sem reservas dentro de casa. Né? Então, dentro do ambiente do lar, nós precisamos trabalhar e exercer o perdão. O perdão dentro de casa é como a respiração é para o corpo. A gente respira naturalmente, certo? Se a gente prende a respiração, a gente falta morrer. E se a gente prender por muito tempo, a gente morre mesmo. E assim também é o perdão dentro de casa. Dentro do nosso ambiente familiar, se a gente não respira o perdão, há morte nos relacionamentos. Então, para haver vida, a gente precisa buscar viver, exercendo o perdão. Seja indo ou vindo. Porque quando eu falo exercer o perdão, não é só liberar perdão para alguém que te ofendeu, mas é também reconhecer que você pode ser um ofensor. Dentro de casa, avaliando durante essa semana, eu cheguei à conclusão de que a gente meio que cria um limite para perdoar. Eu não sei como é que é lá na casa de vocês, mas pelo menos até onde eu posso observar, parece que é assim, né? O marido, por exemplo, aprontou aqui, deixou de fazer alguma coisa que era para ele fazer agora. Beleza, a gente perdoa. Quase na mesma hora acontece de novo. A gente perdoa. Quando chega na terceira vez, aí, mas de novo? Aí o filho, a gente está ensinando, faz assim, né? Aí a gente vai lá, faz assim. Aí o menino passa o ano todo bimestre, pisa na bola. Todo bimestre, pisa na bola na escola. Todo bimestre, pisa na bola. Chega uma hora que você está instruindo a criança, mas o seu tom de voz parece que está brigando com a criança. Porque, embora dentro da nossa mente a gente acredita que está falando, ensinando, mas parece que a gente está com as palavras, com o tom da voz e com a postura, com a face. Parece que a gente está matando aquela criança. A ofensa não é pelo que a gente fala, também pode ser pela maneira como a gente fala. Né? E muitas vezes a gente diz assim, mas eu já perdoei. Não tem mais como. Como é que eu vou perdoar de novo? Oxi, desculpa. Quantas vezes o Senhor te perdoou? Quantas vezes o Senhor me perdoou? A minha resposta é todas. Todas as vezes. Até as vezes que eu ainda vou pedir perdão, eu sei que Ele já perdoou. Amanhã, de repente, daqui um ano que eu for lá, eu sei que Ele já me perdoou. Então, o Senhor me perdoou todas as vezes. Se a nossa régua de prumo na nossa vida, né, o nosso modelo a seguir é um modelo de perdão ilimitado, por que o meu perdão é só 2 vezes? O meu perdão precisa ser também ampliado. Né? Eu até acho muito legal uma frase de um desenho. Quem já viu esse filme, quem é pai, mãe, ou quem já era criança e agora já é adulto, mas assistiu esse filme, vai entender. Tem um filósofo do filme, do desenho animado, que ele fala assim, ao infinito e além. Né? E aí a pergunta é, quantas vezes eu devo perdoar? Ao infinito e além. Porque o perdão de Deus é ilimitado. Então, o perdão é o infinito e além. Assim como é o perdão do Senhor. Parece engraçado quando a gente fala assim de um desenho animado. Mas não é. Não é fácil. É sério. E é importante a gente tomar cuidado. Como família, nós precisamos praticar o perdão. E pode ser que no começo a gente não consiga fazer direito como a gente gostaria, e na hora de pedir perdão parece que faz piorar tudo, mas não desista. Continue exercendo o perdão. Então, até que ponto eu devo perdoar? Eu devo perdoar de forma
ilimitada. E é só dentro de casa? Não. É uns com os outros. Embora aqui a gente esteja falando da importância do perdão na família, que para nós vivermos, para que os nossos relacionamentos prosperem, a gente precisa respirar perdão, e isso se estende a todas as esferas de relacionamento. Nós precisamos caminhar em perdão. Mateus 18, que foi o segundo texto que nós lemos, Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Irmãos, só um momentinho, vou virar a página dos meus livros. Irmãos, perdoar, naquela época, os estudiosos, historicamente, existia meio que um limite para o perdão. 3 vezes. Então, quando Pedro faz essa pergunta, na mente de Pedro, ele meio que pergunta e responde, mesmo que haja interrogação no final da frase, né? Na mente de Pedro, ele já estava sendo assim, expandindo o negócio, né? Ele já estava falando assim que era 7, não era mais 3. Então, para ele estava sendo boa pessoa em dizer que o perdão era 7 vezes, né? É uma coisa assim para ser mais perfeito, perdoar até 7 vezes. E aí o Senhor vem, Jesus, e diz assim, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma conta que hoje parece muito simples para nós, mas não é uma conta tão simples. E se nós observarmos que culturalmente muitas pessoas levavam essa ideia no coração de que o perdão era 3 vezes, 70 vezes 7 era um número muito grande. Era um número muito grande. E a ideia que Jesus queria passar aqui era justamente de que o perdão era ilimitado, né? O Senhor não limita o perdão dele para conosco. Nós não devemos limitar o perdão contra as pessoas que nós mais amamos, né? Porque, afinal de contas, falando de família, se a gente casou, é porque a gente amou tanto aquela pessoa que falou assim, eu não vivo mais sem essa pessoa, eu preciso dessa pessoa, sem essa pessoa eu nem sou mais inteiro. Eu vou casar, nós vamos dividir, agora eu vou ser uma metade, ele vai ser outra metade, e juntos nós vamos ser inteiros. Muitas vezes nós somos muito apaixonados pelos nossos filhos, e eles, quando nascem, passam a ocupar o lugar do cônjuge, muitas vezes. Né? Aí a gente Deus, filhos, cônjuge. Muitas vezes isso acontece. Mas os filhos, eles vão embora, né? Sim, na Bíblia, o primeiro texto bíblico que fala sobre pais, o verbo usado naquele texto é deixará. Deixará pai e mãe e se unirá com a sua mulher. Então, o primeiro texto bíblico que fala sobre os pais, pai e mãe, o verbo utilizado é deixará. Então, os nossos filhos um dia vão deixar o nosso ninho. E isso é importante, né? É um ser deixado gostoso, que é sinal de que a criança cresceu, ficou maduro, aprendeu, é uma boa pessoa, um bom adulto, né? E vai agora viver a vida dele, às vezes formando uma família, outras vezes realmente vivendo já de maneira independente, ou cursando uma faculdade fora da nossa casa. Mas o nosso cônjuge não. Então, vamos manter o nosso cônjuge antes. Não estou dizendo para vocês abandonarem os filhos de vocês não, tá, gente? Mas vamos deixar o nosso cônjuge, que ele é a nossa metade, né? É difícil dividir a gente no meio para amar outra parte, outra pessoa que não é a nossa parte. Vocês conseguem entender, gente? Amém, glória a Deus. Mas, outra frase interessante de C.S. Lewis diz assim: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável que tinha dentro de você, que no caso, que tinha dentro de mim. Ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em você. C.S. Lewis, mais uma vez, uma frase muito boa. Perdão, então, é obra da graça de Deus. E como a gente viu no louvor, a tua graça nunca falha.
Para nós sermos capacitados pelo Senhor, capacitados na nossa vida para liberar perdão, nós precisamos da graça. Porque é essa graça poderosa manifestada em nós através do Espírito Santo que vai nos conduzir para uma vida exercendo sempre o perdão. É muito importante viver em perdão. Ninguém perdoa porque estudou numa escola boa. Eu estudei numa escola maravilhosa, sou uma pessoa que libera perdão. Ninguém libera perdão porque é bem-sucedido financeiramente. Minha família é abastada, eu sou uma pessoa que não tem motivos para não liberar perdão. Ninguém libera perdão porque a família é piedosa, é uma família muito piedosa, então nós somos já acostumados. Não é esse a raiz que nos faz pedir perdão, né? Pelo nosso próprio estilo de vida. Ninguém naturalmente vive uma vida exercendo perdão porque tem uma boa personalidade. Meu temperamento é um temperamento fleumático, eu sou good vibes. Não. Ninguém libera perdão porque é bonzinho. Que fulano de tal é tão bonzinho. Tem gente que fala assim de mim. A pastora Leandra é tão boazinha. Gente, eu não sou. Pergunta pro Júlio. Pergunta pro Júlio. Não sou, gente. Mas eu trabalho para tentar. E a gente vai tentando. Então, ninguém exerce perdão por si só. Nós precisamos da graça. Nós precisamos exercer o perdão. E o perdão, ele faz uma asepsia no nosso coração. Ele tem o poder de limpar o nosso coração. O perdão, ele tem um potencial muito grande de curar as nossas lembranças, nossas memórias. E a gente lembrar da ofensa e não sentir mais dor. O perdão, ele faz uma faxina na nossa alma. É por isso que eu digo para vocês, mais uma vez, se vocês têm depositado lá na conta digital de vocês ofensas, zera essa conta. Zera essa conta, faz uma faxina na conta, faz uma faxina na alma. Todo dia, libera e seja perdoado também. E assim como faxinar a nossa casa, né? Aí eu vou... As meninas aí da experiência do lar vão lembrar. Assim como faxinar a nossa casa é um valor de gratidão, porque nós somos gratos pelo que temos. Gente, isso mudou minha concepção de como lavar louça. Eu não gostava de lavar louça, mas hoje eu lavo louça. Olha, gente, eu tenho uma taça. Eu nem tinha taça antigamente. Né? A gente começa a mudar a nossa percepção. Então, a faxina da nossa casa, a limpeza, a organização e tudo que a gente faz fisicamente na nossa casa, a gente faz exercendo esse valor de gratidão, de alegria, de contentamento, porque nós somos mordomos de tantas coisas que Deus deu para nós cuidarmos. Tantas coisas boas que nós temos, e às vezes não é ainda aquilo que nós sonhamos, mas já são coisas tão boas, né, que nós temos. E a mesma coisa é quando a gente faz a faxina na alma. É ser grato pela vida que nós recebemos. É ser grato pelo perdão que nós não merecíamos, mas recebemos. E quando nós somos gratos pelo perdão que nós não merecíamos e recebemos, a gente libera também perdão. Por quê? Porque a pessoa que você está liberando perdão, ela é merecedora? Não, isso não é sobre a pessoa merecer ou não merecer, porque não é sobre justiça própria. Não é sobre a minha própria justiça. Minha visão de justiça é deturpada. Eu sou pecadora. Minha visão de justiça própria não vai ser certa. Mas é pela gratidão que eu tenho, pelo perdão que eu recebi, que eu libero perdão. Independente se aquela pessoa é desculpável, indesculpável, se a ofensa foi deste tamanho, se a ofensa foi deste tamanho, independente disso, eu libero. Amém? E colocando esse copo aqui em cima, eu não sei quem é que tem mesa de madeira em casa, que às vezes a gente coloca assim o copo molhado em cima, as mulheres vão ter calafrios, né? E aí fica molhando assim. Tem mulheres que quando olham, ai meu Deus, de novo colocou o copo com água no móvel, vai estragar o móvel. Eu já falei tanto. Aí vai lá e cria uma discussão com o marido. Ou com o filho, porque pode ser o filho também, né? Marido, você colocou o copo aqui.
Aí vai briga com o marido, ou então briga com o filho, porque o copo está aqui, porque molha. Por quê? Aí o marido, mas gente, foi só um copo. O filho, mas gente, foi só um copo. Para o ofensor, é só um copo. É só um copo. É só pegar o copo e tirar de lá, colocar um pano embaixo, uma bandeja, certo? Para um ofensor é só um copo, mas para a mulher não é um copo. E isso é indo e vindo, tá? O contrário também é verdadeiro, mas aí eu precisava de uma analogia que ia caber mais na vida do homem, e eu esqueci de fazer essa lição com o Júlio para saber o que era que ia dar nervoso nele. Mas para a mulher, eu passo uma orientação e ninguém segue. Eu não sou importante, porque a minha voz não é ouvida. Não é só um copo. Meus irmãos, quando as mulheres de vocês fizerem tempestade num copo d'água, porque eu estou falando de um copo, mas pode ser outras coisas, para você não é nada. Mas para ela parece que é o universo. É porque é sobre o coração, não é sobre a coisa. A coisa em si é fácil de resolver. O difícil é o coração. Às vezes ela é uma pessoa que nunca pôde falar na escola, que ela nunca teve a oportunidade de dar a opinião dela na casa dela. Que ela é uma pessoa que sempre que ela falava, alguém talvez caçoava dela. E ela sempre se sentiu assim, que poxa, eu não consigo falar, eu não posso falar, ninguém liga para o que eu falo. E aí, quando você não segue a orientação simples de colocar o copo para você, é só um copo. Para ela é, eu não valho nada. Então, quando alguém, ou o marido de vocês, ou a mulher, ou o filho, vier falando muito, porque o filho também. Às vezes a gente acha que é porque é criança, a gente não valoriza as palavras que saem da boca deles. Porque para eles o problema deles é gigantesco. Para nós aquilo ali parece tão pequeno. Porque nós não somos mais naquela estação, naquela fase da vida. E aí então a criança fala, ou a esposa fala, ou o marido fala. Preste atenção do que sai daquela boca. Porque às vezes não é a coisa, é o coração. E aí você entenda que você pode não ter feito nada de errado, mas você pode ter ofendido alguém. E nessa hora, peça perdão. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, mas a ofensa existe. Gente, se a pessoa está sentindo, a ofensa existe. Não adianta você dizer assim, mas eu não tive a intenção. Mas a gente não tem mesmo a intenção dentro de casa. Nós não agimos intencionalmente para magoar-nos uns aos outros. Se tem alguém assim, se arrependa, irmão. Mas naturalmente a gente não faz isso. Não é verdade? A gente não casa pensando em... A gente não casa e compra aqueles livros pré-nupciais, né? 10 maneiras de ofender o meu marido. A gente não faz isso. É ou não é verdade? A gente quer ser a melhor esposa. A gente quer ser que nem a mulher de Provérbios 31, que nos portões da cidade ela é elogiada pelo marido. Os filhos dela se levantam para falar bem dela. Oh, mulher maravilhosa, aquela mulher de Provérbios 31. É isso que a gente quer. Então a gente não vai fazer algo para o coração de vocês, viu, maridos? Intencionalmente, assim como o contrário. E assim como também na vida dos filhos. Então peça perdão. Minha esposa, me perdoe. As suas palavras são importantes para mim. A sua orientação é muito importante para que a nossa casa seja uma casa organizada. Porque Deus não habita no lugar de desordem. Deus habita no lugar de ordem. Onde há ordem, há paz. A organização gera paz no lar. Então, mulher, você é o presente de Deus para a minha vida. Eu te amo e eu nunca mais vou colocar um copo em cima da mesa sem colocar nada embaixo. Então, é sobre o que a pessoa sente. Amém? Amém. Então, como perdoar? Lucas 17, 3 e 5. É o último ponto. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes no dia. A cada vez, se arrependa e peça perdão, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. Porque aí já não dá mais Jesus desse jeito aí. Vocês já pensaram? Eu acho que aqui nesse exemplo a conta fica mais fácil.
para a gente entender que o perdão é ilimitado. A conta fica mais fácil. Por quê? Porque a pessoa erra com você de manhã. Aí de manhã mesmo ela erra de novo. Até a hora do almoço ela já errou 3 vezes, já veio 3 vezes pedir perdão. Depois do almoço, mais 3 vezes. Logo depois do almoço, depois de tarde, depois do lanche, mais 3 vezes. A pessoa errando com você. Nem é normal. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa errar com a outra, com a mesma, né? A gente pode errar 7 vezes com várias pessoas. Mas com a mesma pessoa, 7 vezes no mesmo dia, não é normal a gente encontrar esse caso. E é mais uma prova de que o perdão de Deus é mesmo ilimitado. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o início. Tenha cuidado, portanto, tenha cuidado. Então, vamos ter cuidado na hora de pedir perdão e na hora de liberar perdão. Porque às vezes a gente vem assim, pedir perdão, né? Eu vou chegar lá assim, né? Mas tu está dizendo que o copo aqui não pode ficar? Me perdoa então, né? Qual foi o arrependimento que houve nessa fala? Não houve. A pessoa nem percebeu mesmo o que ela fez. Então, sejam sensíveis na hora de pedir perdão. Sejam sensíveis na hora de liberar perdão. Porque você é um crápula, porque eu sou uma mulher muito espiritual, porque eu sou isso, sou aquilo com Deus, e por isso que eu vou te perdoar, mas você não merecia o perdão, você não sei o quê. Cuidado também na hora de liberar o perdão. Não, o perdão, esse momento aqui, repreenda-o, chamar para conversar sobre o negócio, né? Trazer a conversa de volta à tona. Esse momento aqui não é para uma discussão, não é para você passar o sermão, ou então magoar o coração do outro. Tem gente que parece que só libera o perdão se o outro também sofrer. Ele tem que sofrer. Se ele não sofrer, não vale. Eu não perdoo se ele não sofrer. Tem que matar na unha, né? Que o pessoal fala. Tem que matar na unha. Qual foi o sofrimento que Jesus fez a gente passar para poder liberar o perdão para nós? E por que a gente quer que as pessoas sofram para a gente poder liberar perdão para elas? Por que a gente não aceita que Jesus pagou também pelo pecado daquela pessoa? Se Jesus, Filho de Deus, estava lá na criação do universo, liberou perdão, quem sou eu? Será que eu sou mais que Deus? Para não liberar o perdão? É isso mesmo, gente. Busque a resolução do conflito e libere o perdão. Eu quero só dizer uma coisa antes de ir para o fim. Não crie desculpas para não pedir perdão. Desculpas do tipo, a ofensa foi pequenininha. Foi só uma coisinha, era só um copinho. Não vou pedir perdão por isso. Tem um texto de Cantares que diz assim: peguem todas as raposas, as rapozinhas, antes que destruam o vinhedo do amor, pois as videiras estão em flor. Lá de Cantares 2:15. Peguem as rapozinhas. São as rapozinhas que destroem o vinhedo do amor. Os casamentos não se acabam porque uma coisa grandiosa aconteceu. Olha aí. Porque uma coisa grandiosa aconteceu, mas é por causa das rapozinhas. Pega as rapozinhas, as ofensinhas, as picuinhas, aquelas coisinhas, palavrinhas, negocinho. Isso importa, faz ruir. O que é que faz uma casa maravilhosa, lindona de madeira cair? O cupim, que é desse tamanho. As rapozinhas, né? Cuida da raposinha. Né? Já faz tanto tempo, não vou pedir perdão para aquela pessoa, porque já faz muito tempo. O exemplo dos irmãos de José é fantástico. 22 anos depois, eles se encontraram com José lá no Egito, poderosão, administrador do Egito. Descobriram que ele era um homem. Meu Deus do céu, vai agora matar todo mundo, a família toda, vai todo mundo morrer, nós não vamos nem conseguir voltar mais para o nosso pai. Não. José não tinha mais isso no coração, mas eles, 22 anos depois da ofensa que eles fizeram, eles estavam ainda naquele mar, mergulhados no escuro, sofrendo pelo que eles fizeram. Eles não se perdoaram, eles não se reconciliaram e estavam lá. 17 anos depois, os mesmos homens
temeram quando o pai deles morreu, Jacó morreu. Aí não, agora não tem mais o pai, agora que ele vai acabar mesmo com todo mundo. Gente, eles já estavam lá 17 anos sendo abençoados e cuidados financeiramente pelo irmão deles, que estava feliz de ter restituído a família. Então o tempo não resolve. O tempo não resolve. Se tem alguém de ofensa antiga, resolve. Vai lá, manda um WhatsApp. Às vezes a pessoa não mora mais na cidade, né? Vai lá no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, sei lá onde você vai achar essa pessoa. Fala com ela e resolve, tá? Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Não vou pedir perdão porque todo mundo erra. Não use essa desculpa. A outra pessoa estava mais errada do que você, né? A fulano de tal está mais errado do que eu. Não use essa desculpa, né? A pessoa, ela não vai entender, ela não conhece o princípio do perdão, ela não conhece Jesus, ela vai entender sim. Se você for lá com um coração sincero, com humildade, com o coração quebrantado, com mansidão, com sinceridade de coração, pedir perdão, a pessoa vai entender sim, e ela vai receber e ela vai te liberar. Envolve dinheiro, e eu não tenho dinheiro. Lembra do copo? Além do copo, além do dinheiro, tem um coração. Se eu não consigo restituir o copo, mas eu consigo restituir o relacionamento. Eu consigo me arrepender das causas emocionais, das friezas e mágoas e tristezas e tudo mais que houve dentro daquele relacionamento por causa de dinheiro. E isso aqui vem depois, porque quem é o nosso provedor senão o Senhor? Só que enquanto a gente não perdoa aqui, está retido aqui. Pode ser que depois que você procure e perdoe e resolva aqui, o Senhor abra as comportas do céu e você vai conseguir restituir até 7 vezes mais, né? Então, a pessoa já se mudou, procure ela. Gente, destronem as desculpas para não pedir perdão. Reconheçam, sejam adultos ou crianças ou adolescentes. Se vocês perceberam que há um motivo de pedir perdão, mesmo que a coisa seja pequena, façam isso. Façam isso. Isso forma uma família forte, uma igreja forte, uma sociedade forte. Estar com um coração limpo para vir adorar a Deus sem nada te impedindo de entrar na presença. Sabe, é como se a falta de perdão fosse como se a gente levantasse novamente o véu. Lembra do véu que separava a presença do Senhor no templo? Então, a falta de perdão é como se a gente colocasse de novo o véu. E a gente não consegue ter o acesso na presença de Deus. Porque a gente retém aquele pecado com a gente, aquele perdão. Tem um avivalista chamado David Mackay, que ele disse assim: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso do lar. Nenhum sucesso. Ele é um avivalista daquele avivamento que eu vi na Rússia, se eu não me engano. Então, nenhum sucesso ministerial, pastoral do seu ministério vai vai compensar o fracasso do seu lar. Nenhum sucesso de uma carreira maravilhosa que você está almejando e trabalhando para chegar lá vai compensar o fracasso do lar. Nada compensa o fracasso no lar. E eu concordo com essa frase do David, esse missionário que trabalhou nos anos 50, levando a palavra do Senhor a muitos lugares. Então, meus irmãos, o perdão, ele não é opcional. A gente não pode escolher não perdoar. Se somos de fato cristãos, a gente não tem a liberdade de escolher não perdoar. Mesmo que seja difícil, nós necessitamos respirar. Assim também nós necessitamos ser livres de ofensas, de algo que nos impeça de estar na presença do Senhor. Todos os que foram salvos pela graça foram perdoados. E aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder perdão aos seus irmãos. Não deixe que nada te impeça de pedir perdão e de perdoar. Peça que o Senhor sonde o seu coração, mas além disso, sonda você mesmo o seu coração. Por quê? Porque a ofensa pode estar impedindo um relacionamento genuíno com o Senhor. Então, sonda o seu coração.
Vê se há ali alguma ofensa, vê se há ali algum pecado, algo que você possa de repente ter cometido contra alguém ou algo que alguém cometeu contra você. Tome a atitude, mesmo que você seja ofendido, mesmo que você seja ofendida, mas não carregue esse fardo com você, não carregue esse peso com você, não levante um véu que te separa do Senhor, mas abandone esse fardo. Rasgue esse véu se precisar. Rasgue o seu coração. Muitas vezes é melhor a gente se humilhar e estar na verdade. Se humilhar e estar ligado ao Senhor na nossa humilhação. Porque na nossa fraqueza Ele nos faz forte. E liberar perdão e pedir perdão. Buscar a pessoa. Olha, você me ofendeu. Às vezes a pessoa não sabe que te ofendeu, mas vá com o coração com humildade e não com desejo de afrontar, mas peça, abra seu coração, peça restituição, reconciliação. É mais antes o desconforto do confronto do que o conforto da omissão. Não seja omisso, não seja omisso. Se você entende que dentro da sua casa precisa haver uma reconciliação, tenha um momento com a sua família. Prepara uma mesa para a sua família. Se você é esposa, prepara uma mesa. Se você é um jovem, um adolescente, prepara um lanche para os seus pais. Se você é um esposo, leva a sua esposa para jantar. Proporciona um momento, como há muito tempo, de repente, vocês não têm tido. Mas ali naquele momento, naquele ambiente de paz, abra seu coração, peça perdão. Não seja silencioso demais, frio demais, mas seja gostoso, quentinho. Sabe quando a gente vê aquela fogueira acesa e no frio a gente quer chegar perto? É isso, maridos. As mulheres querem encontrar em vocês um lugar de conforto, um lugar quentinho, uma cobertura que vai protegê-las como um telhado. Então, se você é um marido, faça a cobertura da sua esposa, esteja com ela, fique com ela, passe junto com ela as dificuldades que ela tem, e ela vai ser a sua auxiliadora. Ela nunca vai te abandonar enquanto você prover essa cobertura na vida dela. Vamos orar? Se alguém estiver longe da sua família e puder sentar pertinho, está pertinho da família, pode se movimentar. Mas quem já está pertinho, já está junto da sua família, vamos orar com as nossas famílias. Amém. Senhor, nós te louvamos porque é o Senhor quem nos capacita para sermos perdoadores, para sermos pessoas que vivem em perdão. Senhor, nós te louvamos porque é o Senhor quem provê a paz em nossos corações em meio ao caos. Senhor, nós te louvamos porque não somos capazes de viver essa vida, ó Pai, de desenvolver esse caráter piedoso e todos esses atributos que só o Senhor tem, mas o Senhor tem nos capacitado e nós temos conseguido buscar ao Senhor, buscar viver da maneira que te agrada. Pai, eu te peço agora, Senhor, por cada família aqui da IBVP. Senhor, venha com o teu rio de novas águas, de águas vivas, e derrama sobre a vida deles, limpa os seus corações, promove a eles a oportunidade de estarem sempre se reconciliando uns com os outros, para que haja um fortalecimento de cada família aqui na IBVP. Senhor, nosso desejo é vermos famílias fortes, famílias enraizadas, famílias realmente seguras e protegidas em Ti, porque cremos que se nós estivermos
estivermos enraizados em Ti, somos capazes de passar por ventos fortes, chuvas fortes e qualquer outra coisa que venha contra a nossa casa, porque o Senhor é a nossa rocha, é o nosso fundamento, é o Senhor é do Senhor que vem a vida sobre nossas famílias. Abençoa cada família com a prosperidade verdadeira, as riquezas verdadeiras, aquelas que provêm dos céus e que se derramam sobre todos nós. Pai, provê para nossa casa aquilo que o Senhor já sabe que precisamos, que é um perdão, ou que é realmente uma questão financeira, ou que é a saúde emocional, um coração ferido, ó Pai, tristeza, ou qualquer coisa, Senhor, porque o Senhor é a fonte da verdadeira alegria, é o Senhor que é a fonte. Derrama esse rio sobre cada família aqui representada, derrama esse rio, porque nós cremos que famílias fortes fazem uma igreja forte, e uma igreja forte também forma uma comunidade forte, e nós desejamos espelhar a Tua imagem, que a nossa família seja exemplo do relacionamento do Senhor com a igreja, como o noivo e a noiva, que a nossa família seja um exemplo de relacionamento, de paternidade, assim como o Senhor é o nosso Pai e nós somos Teus filhos, assim também nós possamos ter na nossa casa os relacionamentos de paternidade entre nós e nossos filhos, entre nós e os nossos pais, que sejam abençoadas cada família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos ainda o IBVP News, e depois do IBVP News, a gente vai convidar vocês para participarem conosco de uma cantina que estaremos arrecadando valores. É do Ministério de Dança, é? Valores para abençoar o nosso ministério de dança, para que as meninas continuem exercendo esse chamado para honrar e abençoar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, se vocês participarem conosco lá, já vão deixar esse valor para abençoar também a vida delas e a nossa vida como igreja. E após o IBVP News, nós já estaremos encerrados. Então, que o Senhor abençoe vocês, que vocês possam ir para suas casas retendo essa palavra, e que essa palavra possa ser um norte, não porque eu falei, mas porque ela é a palavra do Senhor. Que ela possa ser um norte na vida de vocês, assim como eu estou buscando. Essa semana foi intensa para mim, e eu quero viver isso daqui. Eu não quero que isso só saia pela minha boca, mas eu também quero que isso seja real na minha casa. E assim também eu desejo na vida de cada um de vocês. E vamos para o BVP News.